É com muita alegria que o Futuro Descentralizado inaugura a maior série de criptomoedas do Brasil, a construção de uma nova era. Nós dedicamos nossas vidas a este projeto. Se você chegou até aqui, é porque já cansou de ouvir a versão que a mídia tradicional conta sobre o ecossistema. É por isso que o Futuro Descentralizado se propôs a trazer a outra versão dos fatos. Nós colocamos dinheiro do nosso próprio bolso, viajamos por diversas cidades do país, entrevistando economistas, traders, programadores, mineradores, pessoas das mais diversas áreas de atuação do ecossistema, para levar até você a verdade. E os nossos planos não param por aqui. Queremos que você esteja um passo à frente sobre o que está acontecendo no mundo das criptomoedas. Mas não se esqueça, nós não recebemos dinheiro público e nós precisamos do seu apoio para continuar este trabalho. Fique agora com o primeiro episódio do Futuro Descentralizado. Poucas mudanças numa sociedade são tão profundas como as mudanças que envolvem dinheiro. O dinheiro não é apenas uma forma de troca, mas está entranhado em todas as interações de como as pessoas planejam suas vidas. Países com moedas fortes incentivam mais a economia do que países com moedas fracas, que possuem forte inflação, gerando caos na população. Para entender o Bitcoin e as criptomoedas, é preciso saber como funciona o sistema financeiro e o que é uma moeda controlada por governos. O que a gente denomina moeda é, na verdade, o bem mais líquido, mais desejado da sociedade. E o bem mais desejado, ele é utilizado para fazer trocas. Antes de se adotar uma moeda, você tem um problema muito grave, que é fazer o tal do escambo, uma permuta de bens. E quando você faz permuta, não casa direito, né? Como é que você vai trocar os óculos que você está usando por uma caneta minha? Quantas canetas eu tenho que ter? E aí, como é que é o valor da caneta em relação à carne? É uma confusão danada para você estabelecer os preços, para você estabelecer uma forma eficiente de fazer essas trocas. Saindo disso, a gente entra no momento onde os metais são incluídos, né? Então metais prata, bronze, cobre começam a ser incluídos, começam a ser usados como fluxo monetário. Mas por que isso, né? Imagina que a gente vive aqui no Brasil e nós circulamos pedra em algumas vilas, mas tem outras vilas que moram aqui do lado que circulam pena. Como é que acontece o fluxo entre essas duas vilas, né? Não é possível, porque um objeto não conversa com o outro. E aí foi para expandir a interação entre as pessoas, para expandir o grau de interação, foi se encontrando meios de gerar fluxo entre esses vários ambientes que começavam a se conectar. Então foram nascendo novas formas de moeda, né? E aí a moeda, esse tipo de moeda não era muito bom para ser carregado, para ser levado, porque se deteriorava e tudo mais. Os metais entram nessa etapa. No passado, os reis passaram a estabelecer o padrão de circulação de moeda. Na época havia instituições que guardavam ouro e emitiam papel moeda lastreado no metal. Neste cenário, houve o nascimento do que hoje nós conhecemos como bancos. O banco percebeu que ele podia fazer o seguinte: olha, eu posso criar um empréstimo que não existe para um amigo meu, para uma empresa que eu aposte, e eu digo a ele, toma aqui um papel que você vai ter direito ao ouro, só que o ouro não existe, o que está lastreando esse papel, esse certificado, neste caso, não é mais o ouro, e sim uma dívida, um empréstimo. Então tem mais papéis do que tem de ouro guardado lá. Enquanto as pessoas não vierem todos ao mesmo tempo sacar, o negócio funciona. Essas notas passam a funcionar como o americano chama de
legal tender, como moeda de curso forçado. Aceite-se a moeda e dane-se, não precisa mais entregar a moeda propriamente dita que estaria guardada no cofre. Isso só se dá quando um governo diz isso. E aí, quando o governo diz isso, os bancos ficam espertos. Então agora eu posso monetizar qualquer coisa. Porque eu monetizo, crio uma nota, essa nota vai ser aceita no mercado como ela já vinha sendo aceita e eu não vou ter consequência disso. Mais recentemente, os bancos centrais assumem o controle da emissão do papel moeda e de todo o crédito na economia. São duas entidades separadas. O Tesouro é uma entidade e o Banco Central é outra. Mas eles agem em simbiose. O Tesouro quer gastar o máximo possível e ele precisa de um comprador firme. Esse comprador firme é o Banco Central. Comprando esses títulos de dívida, ou seja, emprestando dinheiro para o Banco Central, para o Tesouro, e emprestando dinheiro criado do nada. A maioria das decisões de sua vida são baseadas na moeda. O valor da sua casa, do seu carro, até o preço do seu almoço. Isso está tão intrínseco ao dia a dia que não paramos para pensar nisso. Neste processo, nos acostumamos a olhar para o dinheiro como algo estatal, que é fornecido e controlado pelo governo. Mas a gente sabe que existe um governo, que o governo quer financiar os seus tesouros, que o governo quer manipular a moeda. Então é muito difícil que o governo permita a existência da atividade bancária livre. Ele quer fazer o seu crédito, ele quer fazer o seu BNDES, ele quer emprestar dinheiro para amigos, ele quer gastar mais do que ele pode. E isso só é permitido se houver um esquema central, por isso o nome central do Banco Central, que controla todo o crédito na economia. O que acontece? A partir do momento que você teve a formação dos bancos centrais, do poder centralizado da emissão de moeda, há sempre abusos. Então, os bancos centrais, em nome de uma estabilidade, passaram a emitir moedas, sempre tentando anular esses ciclos econômicos. Então, quando a economia fica mais fraca, os bancos centrais vão lá e fazem uso dessa emissão de moeda para você atenuar os impactos na sociedade com relação ao desemprego, com relação a preço, uma série de coisas. Você acredita que você tem esse dinheiro porque você está vendo o teu extrato numa tela, tá certo? Então ficou bem mais abstrato. É um número numa tela. Se você quiser, você saca um papel, mas você prefere não sacar e as pessoas aceitam o número na tela, fazendo TEDs, que também é outro número na tela, certo? Então a moeda chegou num nível de abstração muito grande, intangível mesmo. E o Bitcoin, eu digo que talvez ele seja um passinho atrás nisso, e eu acho que um passinho certo, porque embora ele exista no mundo de computadores, ele tem características de um bem real. Talvez você esteja se perguntando: por que alguém criaria uma moeda que não é controlada por um governo? Se já existem moedas como o dólar, euro ou o próprio real. O mesmo foi questionado quando criaram a lâmpada, sendo que já existia a vela. Ou quando criaram o carro, quando já existia a carroça. Uma moeda descentralizada garante que qualquer empresa no mundo possa receber pagamentos, mesmo sem ter conta em bancos. Garante também que ninguém impeça você de movimentar o seu próprio dinheiro. Tecnologias novas permitem novos negócios se tornarem realidade, que antes não eram possíveis de existir. Em uma rede descentralizada, você só precisa de um dispositivo com acesso à internet e pronto, você já pode fazer parte da rede. O Bitcoin entrega acesso para todas as pessoas, sem discriminação e sem fronteiras.
O Bitcoin, ele hoje é usado como um guarda-chuva para tudo. Então o pessoal fala de criptomoeda e fala Bitcoin. Mas o Bitcoin é uma moeda, é o que a gente chama de uma moeda de primeira geração, a primeira criptomoeda que ganhou relevância. Bitcoin, para mim, é a segunda internet. Tenho 30 anos, então eu peguei a virada da primeira internet, que todo mundo falava que isso era coisa de maluco, que era muito caro, que isso não era para o povo, isso era uma coisa que ia ficar nas grandes empresas. Então o Bitcoin para mim é isso, é uma revolução, uma coisa que não está nem próximo ao que realmente é. O Bitcoin, no meu entender, não é a ponta do iceberg, é 2 cubos de gelo num copo de uísque em cima do iceberg. A criptomoeda é a nossa liberdade financeira. A gente, talvez em séculos, nós vamos ter agora a possibilidade de ser dono do nosso próprio dinheiro, sem a interferência de nenhum banco, sem a interferência de nenhum órgão regulador, sem a interferência de nenhum governo. Bitcoin está muito mais ligada com uma tecnologia libertadora, no sentido de trazer mais autonomia e soberania para o indivíduo, para as pessoas, para os cidadãos, do que colocá-lo fechado como uma questão financeira, como uma tecnologia de pagamento ou coisa assim. Realmente uma revolução chegando, algo que veio para mudar toda uma camada de percepção nossa sobre transação de valor, sobre a nossa relação com o dinheiro, sobre como a gente se organiza para criar fluxos monetários. O Bitcoin não tem dono, o Bitcoin não tem chefe, o Bitcoin não tem processo seletivo para você fazer parte da rede ou não. O Bitcoin ele não tem alguém tomando a decisão, alguém dizendo para onde vai, ele não tem planejamento, ele não tem nenhum tipo de pré-organização. É uma rede distribuída, aberta e que evolui ao longo do tempo de acordo com as necessidades que vão nascendo. Ela é uma ferramenta contra a censura, né, que nós vivemos num mundo em que, se você às vezes não fala exatamente o que tanto os governantes, quanto os corporativistas, quanto o establishment, tudo, você é boicotado, você é ignorado, ou você pode ser até preso e por aí vai. Como todas as tecnologias inovadoras, no começo elas causam desconfiança. Assim como a invenção do computador, da internet e do próprio celular. Demoraram anos para as pessoas se acostumarem. Toda a indústria automobilística, que hoje é bilionária, não existia antes da invenção do carro. Assim como todas as empresas de celulares, não existiam antes da criação do telefone. Se empresas precisam de segurança jurídica para poder empreender, investidores precisam de ferramentas para poder investir. E isso remete a um ponto delicado: a regulação. O dia que o governo decidir proibir o Bitcoin, vai ser o maior favor que o governo vai fazer para a tecnologia. Eu digo isso em todos os eventos que eu vou. O pessoal fica bravo quando eu falo isso, que tem que regulamentar. Tem que regulamentar. Porque a hora que o governo botar a mão e eles começarem a querer censurar as coisas, vai começar a vir à tona para o grande público. Porque o grande público não vê o que o pequeno investidor, o que o nerd faz. O grande público vê as manobras do governo. Imagina um Banco do Brasil dizendo que a partir de hoje quem transacionar na conta dele através de compra e venda de Bitcoin, que aparecer na transferência, vai ter o bloqueio. Vai atingir uma mídia muito maior do que eu pegar e colocar um vídeo no YouTube pagando milhões por dia para aparecer. Então, esse tipo de mídia negativa é o que fez a Uber ser o que a Uber é. Se não fosse os taxistas quebrando o carro, não fosse o governo dizendo que não ia permitir, a Uber não seria 1/3 do que ela, 1/10 do que ela é hoje. Então, a discussão hoje, ela deve ser acalorada para que possa trazer o benefício da discussão. Imagina para os sindicatos dos taxistas, quem eles vão bater se eles não conseguem nem chegar uma empresa por trás desse projeto. Porque xingar a Uber é fácil, xingar o pessoal do 99 é fácil. Vou xingar o blockchain, vai passar um idiota. Pô, isso tá errado, por quê? Mas não tem empresa por trás, são pessoas usando a plataforma para negociar. Mas isso tá errado. Mas não tem empresa por trás, como isso está errado? São pessoas. Você não é tão inteligente, você não tem um QI de 4 dígitos para poder determinar o que uma pessoa deveria ou não fazer com o próprio dinheiro. Ela que ganhou aquele dinheiro. Quem é você? Entendeu? Isso que está sendo legal. Então, literalmente, o nível que eu vivo dizendo para as pessoas, né? O nível da discussão vai se elevar.
Mas o Bitcoin teve o papel mais importante nisso tudo, que foi provar que é possível você ter uma moeda aceita internacionalmente, com liquidez imediata, sem um banco central, sem um governo. Aliás, com bancos centrais e governos dizendo que não tem nada a ver com aquilo, que aquilo não é moeda. E que toda vez que alguém fala isso, né, mais gente começa a gostar do Bitcoin. Porque hoje temos aí a dúvida ainda sobre se as criptomoedas facilitariam a lavagem de dinheiro. E eu digo sempre que quem quer lavar dinheiro, lava dinheiro com qualquer coisa. Lava com ouro, com imóvel, enfim, com móveis e lava com qualquer coisa. Pessoas já estabelecidas no sistema tradicional sempre olham com desconfiança quando novas tecnologias ameaçam o status quo. É comum ver pessoas do sistema comum desmerecer as pessoas que atuam neste novo mercado, com tentativas de dissolver as redes já estabelecidas. Mas será que é possível destruir o Bitcoin? Os agentes que hoje estão interessados eventualmente nisso, em destruir o Bitcoin, perderam o timing. Acho que a coisa já está absurdamente grande para ela ter se tornado imparável. Né? Se tivessem atentos ao Bitcoin em 2009, em 2010, eu acho que ainda era tempo. Mas eu te digo, pela escala que a coisa tomou e pela importância, as pessoas acham às vezes, quem vê de fora, que o Bitcoin não é importante, porque parece uma coisa só do entusiasta. As pessoas não têm ideia do tamanho que isso se tornou na economia real. Eu não estou falando do Bitcoin ter se valorizado, eu estou falando dos bilhões de investimento de fundos tradicionais, para citar só um exemplo do Vale do Silício, defendendo. Eles têm um stake, eles têm interesse nessa indústria, então não vai ser um governo, uma empresa que vai, mesmo num delírio maluco de querer destruir o Bitcoin, que vai conseguir fazer isso sem ser, né, plenamente prejudicial para a imagem, etc. Então acho que tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista socioeconômico, digamos assim, o Bitcoin está muito seguro, ele já está bem longe desse ponto em que ele poderia ser ceifado ali no começo. Se fala demais de Bitcoin na mídia. Seja bom, seja ruim, o que quer que seja, mas se fala demais na mídia. Isso acaba atraindo um investidor que fala, não, peraí, por que estão falando tanto? Quando as pessoas dizem, não, o Bitcoin um dia vai chegar a $100 mil, tem gente que fala, não, você é louco. Não, de jeito nenhum, ele vai chegar a isso. Porque vai chegar uma hora que vai ter menos Bitcoins novos entrando no mercado e a gente vai ter que se virar. Então, esse processo acaba dando uma coisa na moeda que é muito importante, que é ser escassa. O Bitcoin é uma moeda escassa. Vão ser emitidos 21 milhões. Recentemente, há coisa de quase um mês, nós passamos de 17 milhões de moedas. Ou seja, tem 4 milhões só por vir. Ah, então vai acabar logo? De jeito nenhum. A mineração acaba em 2140. Por quê? Como eu disse, a gente vai reduzindo pela metade. Tá, mas peraí, e quando chegar em 1 Bitcoin, por exemplo? E aí, quando for dividir? Meio Bitcoin, depois 0,25, depois 0,125 e assim sucessivamente, até chegar à menor partícula, que vai ser lá em 2140, se eu não me engano é 0,0000143, se eu não me engano é 143 satoshis ou 144 satoshis, que vai ser o menor bloco minerado lá em 2140. Então, o Bitcoin vai estar custando milhões? Pode ser, porque se ele não estiver custando milhões, como é que ele vai suprir talvez 10 trilhões ou talvez 50 trilhões de pessoas na face da Terra? Então é para isso que serve a mineração. Uma coisa importante entender, mineração é conhecido também como Proof of Work. Proof of Work significa que existe alguém trabalhando para validar a rede, para manter a rede segura. Quanto mais mineradores, mais seguro. Quanto mais gente minerando, melhor. Uma das grandes críticas ao Bitcoin é em relação à escalabilidade. Se a tecnologia irá conseguir atender a toda a população mundial. No início da internet, existiam poucos computadores e contratar um serviço para ter acesso à internet era muito caro. Hoje existem soluções que permitem que milhões de pessoas usem a internet diariamente a um custo muito acessível. Com o surgimento do Bitcoin, as mesmas perguntas são levantadas. Se milhões de pessoas poderão usar essa tecnologia no seu dia a dia. Criptomoedas hoje é como era a internet, como eu lembro, em 1993.
1992. Os primeiros e-commerce em 1995, então, e essa história é verídica, o Submarino na primeira versão, a homepage não era um sistema, era gente editando HTML manualmente e subindo num servidor via FTP. Então, isso é uma coisa que a gente fazia nos anos 90. Cada um fazia o seu e era mal feito. Então, a gente está nessa época, que nem eu falei, a gente está na era pré-web das criptomoedas. Então, a gente ainda está pegando um monte de pedaços e juntando. Agora, o que acontece é que isso tem valor hoje. Naquela época também tinha. Então, na época das .coms, a pessoa fazia um monte de site, um mais tosco do que o outro, e-commerces que não conseguiam fazer checkout, meios de pagamento que não cobravam errado, sistemas de logística que não entregavam. Quem fez compra no Submarino em 2001 sabe que às vezes podia levar 2 semanas para chegar, porque ele falava que estava entregue, mas não estava. Então, tudo isso naquela época era normal. O pessoal não tinha credibilidade no e-commerce. Ninguém gostava de colocar o cartão de crédito porque achava que ia ser roubado. Hoje em dia é normal, todo mundo bota o cartão de crédito em qualquer Candy Crush, mas naquela época não tinha. Meios de pagamento eram ruins, você pagava boleto, não compensava, você mandava entregar, não entregava, você comprava o produto errado, isso era normal, isso acontecia. É a internet de 1990, então a gente precisa ter livre mercado e liberdade para fazer as escolhas erradas, para que uma hora a eficiência vai chegar, assim como a escalabilidade, ele vai chegar, é inevitável, basta ter oferta e demanda. Você coloca a regulamentação e eu mato a demanda, eu vou matar toda a eficiência que eu posso gerar, e isso vai gerar um mercado ruim para o resto da vida da criptomoeda. Quando a internet foi inventada, né, as pessoas falavam, no início eu me lembro muito bem, no início era, meu Deus, a internet vai acabar com todos os modelos de negócios daqui a 1 ano. Era assim, era uma coisa assim, aí viram que não acabava em 1 ano. Aí depois de 2, 3, 4 anos, a pessoa fala, a internet não vai mudar nada. As duas coisas estão erradas, nem vai mudar em 1 ano, nem vai mudar nada. Toda essa nova tecnologia, cripto, blockchain e moeda também, vai impactar. O Bitcoin foi muito importante para mostrar ao mundo que é possível ter uma criptomoeda descentralizada e global. Mas com a tecnologia, atinge outras áreas e abre o mundo de novas oportunidades. Contratos não é algo novo em nossa sociedade. Na hora de alugar o imóvel ou ser contratado um novo emprego, assinamos um contrato. Potencializado com a tecnologia das criptomoedas, os contratos inteligentes podem ajudar a fazer o que antes não era possível. Um contrato inteligente é um contrato, é uma relação contratual entre 2 ou mais partes, estabelecidas única e exclusivamente a partir de software computacional, e que ela não precisa de juiz, ela não precisa de auditor, ela não precisa de uma câmara de arbitragem para decidir o que tem que ser feito. O próprio contrato é capaz de observar os protocolos de controle que vão dizer se o contrato foi cumprido ou não, as cláusulas do contrato. É que ele é um programa de computador, tá? Como qualquer outro programa de computador. Só que ele tem 2 diferenças em relação a um programa de computador. O primeiro é que ele tem capacidade de mover fundos e dinheiro de verdade. Tá? Ele tem capacidade de ter fundos. Ele não está representando fundos no banco, não. O programa de computador tem fundos. E a segunda é que ele não está rodando num computador específico, mas numa rede de computadores descentralizados que não tem nenhuma empresa específica que pode tirar esse contrato do ar. E só com essas 2 coisas, você já pode imaginar o quão grande isso é, como isso muda a forma como a gente pensa e lida com software, né? Processos historicamente burocráticos irão, no futuro, serem mais rápidos e mais transparentes. Documentos que hoje fazem parte de nossas vidas, como certidão de nascimento, certidão de casamento e papeladas que não acabam mais, passarão a serem totalmente digitais. Isso irá impactar diversas instituições como, por exemplo, os cartórios. Você detesta o processo cartorário. Pegar um carro, parar, pagar estacionamento, ou pegar o metrô, pagar o transporte, chega lá, a fila, aí você chega na mocinha, precisa autenticar uma assinatura, né, ou reconhecer uma firma, autenticar um documento, uma cópia, a menina pega aquilo, te dá uma senha em papel, põe numa pastinha, dá para um cara, acorda o cara, né,
Ou fala para ele parar de jogar, aí ele solta o celular, pega aquilo, aí ele vai, puxa um gavetão desse tamanho, pega uma ficha, põe dentro da pastinha, dá para outro cara que provavelmente estava jogando com ele, porque ele também teve que baixar o celular. Esse cara dá 3 carimbadas, prega uma etiqueta, prega um negócio com holografia, né? Mais uns carimbos aqui e tudo, passa para um outro cidadão que só assina. E o cara faz uma assinatura altamente rebuscada para ninguém fazer igual. Aí tudo isso vai para uma outra mocinha que chama a sua senha, fala que custa R$ 6,98, não tem 2 centavos para te dar, não aceita cartão, não aceita cheque, então você tem que estar com a grana contada ali. Aí você ir embora com esse negócio. E se você pudesse pegar todos os seus documentos uma vez só, escanear em casa, leva tudo isso no cartório, por R$ 5,00 o cartório reconhece isso e dá o ok que aquele documento escaneado num aplicativo já tem fé pública, e toda vez que te pedirem esse documento para você ser contratado, para você se inscrever numa faculdade, para você fazer qualquer coisa, para abrir uma conta em banco, você passa o link com fé pública daquele documento escaneado. Nesse momento, a tua carteira digital é debitada na quantidade de Ether, Bitcoin, Monero, Litecoin, E-Real, né? E paga o cartório. Por que não pode ser assim? O modelo do cartório é falho, já na sua essência, porque ele precisa de que alguém confirme o que ele tem, tá? E se você cria uma hierarquia pública para que pessoas possam fazer esse reconhecimento, você já torna todo o modelo de cartório obsoleto. Veja bem, um cartório precisa que você tenha um reconhecimento de documentos, isso tem que ser público, senão o cara pode muito bem forjar um documento. Inclusive isso acontecia aí na época, você pega a própria ditadura militar, tinha alguns lugares que inclusive fizeram algumas fortunas forjando documento, né? Tem inclusive um grande empresário brasileiro aí, que tem algumas empresas que, eu não vou dizer o nome do cara, mas dizem que vários familiares deles forjaram documentos de propriedade em torno de mineração, de outras coisas, porque sabiam onde estavam alguns polos de mineração e tiraram essa terra. Muitas vezes são terras que são do governo e por aí vai, então era mais fácil negociar a posse para você poder comprar e tal. Então você vê o quanto isso é falho e favorece as pessoas específicas dele, entendeu? Outras aplicações também vêm sendo utilizadas, e a que vem ganhando mais destaque são os ICOs. ICO é uma forma de arrecadar dinheiro para um projeto em criptomoedas. Para arrecadar dinheiro para um projeto de forma tradicional, existem poucos caminhos e normalmente envolve seed money e venture capital, ou seja, um caminho para poucas pessoas. Com a tecnologia das criptomoedas, qualquer pessoa do mundo pode investir no seu negócio e qualquer empresa pode financiar o seu próprio produto. A ideia é basicamente você quer criar um produto, tá? E você cria uma moeda que utiliza esse produto de alguma forma, ou que representa uma participação de alguma forma naquela coisa que você está criando, e você faz uma pré-venda dessa moeda para financiar a produção desse produto que você está querendo fazer. Normalmente, do ponto de vista de empresa, é uma startup, um grupo de pessoas que se unem, um grupo de pessoas na comunidade que se unem para fazer um determinado projeto. Eles lançam um white paper, que é um documento central, que eles explicam toda a ideia. Se for um documento muito técnico, melhor ainda. Se tiver expertise de marketing técnico juntos, o negócio vai bombar. E se tiver uma comunicação muito adequada, vai funcionar melhor ainda. Por que você compraria um token de um ICO? É porque aquilo ali valoriza do ponto de vista de investimento. Ou senão você gosta demais daquela ideia e fala, nossa, mas esse negócio é muito doido e esse negócio vai dar certo. 90 e tantos % das vagas que eu recebo em torno assim, de literalmente pegar um trabalho e falar, se eu pudesse me candidatar nesse momento, qual seria a empresa que me aceitaria? 90% são ICOs. Ah, mas eles estão lastreando nisso, você pode quebrar. Eu falo, cara, eu posso ser demitido. Daí.
O Brasil não está bem, não. Tem gente feliz aí, mas não é todo mundo que está feliz com o salário que tem, entendeu? Comparar com a arrecadação do mercado de ventures, do mercado de investimentos financeiros, etc., é muito mais fácil. Você normalmente fica 6 meses para ter uma captação de uma empresa. Então, para startups, eu acho que a ICO foi uma luz no fim do túnel. É muito interessante você poder ter um acesso tão fácil, né, a capital, se você tem uma ideia boa ou não. É lógico que a gente sabe que tem muito esquema dentro dessa área e muitos projetos que foram iniciados através de um ICO não deram certo. Mas, por outro lado, tem muita gente séria fazendo coisas bem interessantes por meio de ICO. E a quantidade de dinheiro que se levantou foi absurda. Assim, eu vi projetos levantando 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, 500 milhões de dólares. O blockchain te empodera, né? Você pode investir sem CVM, você pode transferir dinheiro sem o banco, você pode votar sem o Tribunal Superior Eleitoral. Ok. Mas vem uma grande responsabilidade. Se você está investindo e não tem a CVM, você vai ter que pegar o white paper e ler, você vai ter que ver quem são os fundadores, você vai ter que olhar o código do negócio, ou vai ter que falar com alguém que já olhou o código, vai ter que frequentar os fóruns para ver se aquela turma realmente é confiável. Você vai ter que fazer lição de casa. É simples assim. Não dá, né? Com grande poder vem grande responsabilidade. Se eu puser dinheiro no ICO errado, eu vou perder todo o meu dinheiro. E não tenho em quem botar a culpa. E eu posso fazer isso tranquilo. Uma boa. Vou votar no cara errado? Vou me ferrar sozinho. Tranquilo, numa boa. Aceita. Né? Agora, não faz bobagem e depois chama o síndico. Não faz bobagem e fala, pai, me salva, eu pisei na bola. Que nem fizeram no Ether. Nós fizemos uma DAO, o cara levou 60 milhões de dólares. Vamos fazer um fork e voltar para trás? Não tem voltar para trás, meu amigo. Bem-vindo à vida adulta. A desestatização do dinheiro passa a se tornar uma realidade. Os governantes passam a ter menos poder e as pessoas retomam o controle de suas próprias vidas. Descentralizado, sem fronteiras, sem intermediários e sem censura. O Bitcoin foi um passo muito importante em direção ao futuro descentralizado. E a batalha pela liberdade está apenas começando. A dívida pública americana levou 200 anos para chegar a $1 trilhão em 1980. Aí, até o ano 2000, chegou em 5 trilhões. No início do governo Obama, ela bateu 10 trilhões. E agora está em 20 trilhões de dólares. Ou seja, levou 200 anos para chegar a 1 e levou aí menos de 40 para chegar a 20. É algo assustador, muito preocupante. Nós que nos preocupamos com moeda, com ciclos econômicos, com libertarianismo,
escola austríaca nos perguntamos é quando vai haver o grande reset? A grande crise do sistema financeiro internacional que vai obrigar a trocar a moeda base do sistema, que hoje é o dólar. Hoje é o dólar baseado em títulos públicos americanos. Quando vai haver o grande reset?